Deus seja louvado, sejam todos muito bem-vindos na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Está começando mais uma transmissão aqui pelo YouTube, onde nós vamos falar da palavra de Deus. A minha esposa já está conosco aí, querida Andréia Araújo, meu irmão Luiz Fernando, Pai do Senhor também, Eduardo Oliveira, glória a Deus para você também. Glória a Deus, glória a Deus. Sejam todos muito bem-vindos, em nome de Jesus Cristo. Se você estiver na transmissão, me ouvindo bem, deixa aí o seu comentário, você está falando, saber quem és tu. No nome de Jesus Cristo, Glória Assis Cunha. Pai do Senhor, varoa. Deus abençoe os nossos amados e queridos irmãos. 10 horas com mais 9 minutos. Sem perda de tempo, vamos falar da palavra de Deus para que a live não se estenda. Provavelmente nós vamos ficar aqui uns 30 minutos, no máximo 40 minutos, para não ficar muito tarde. Amanhã é terça-feira, o pessoal tem que trabalhar. Mas esse horário é aquele horário que o pessoal já chegou das igrejas, já estão em casa. Alex, Deus abençoe, Alex. Boa noite para você também. Ana Paula da Sede, Luiz Fernando, né? Tá no nome do Luiz Fernando, mas é a Ana Paula que está nos acompanhando aí. Deus abençoe, varão. Espalha nos grupos aí, compartilha o link. Então, esse horário é para que a gente possa não atrapalhar, né, as agendas dos irmãos aí. Então, sem perda de tempo, eu vou falar um pouquinho esta noite sobre a questão da modernidade, do mundanismo e da renovação espiritual. Você tem perfeitada, aonde as coisas mesmas. Eu me converti, eu faço parte de uma geração de crentes do ano de 1993, quando eu aceitei Jesus, e a gente viveu coisas extraordinárias nos anos 90. Antônio Carlos Maceió da Cruz, Senhor para você também, varão. E nós vivemos coisas extraordinárias nos anos 90. Começou a moronar de certa maneira, né? Começamos a perder qualidade na ministração da palavra de Deus, o desinteresse pelas escrituras, o povo começou a deixar de orar, algumas coisas começaram a entrar sorrateiramente dentro da obra de Deus, e quando eu estou falando disso, não estou apontando apenas para uma denominação ou uma igreja, não, estou falando de forma geral, estou generalizando os fatos. O evangelho, a obra evangélica no Brasil, as coisas não estão muito fáceis, né? Então, do ano 2000 para cá, veio orando cada vez mais. E parece que o ápice dessa situação toda acontece quando a internet ela chega e começa a dar voz para um monte de gente que, sinceramente, seria bom que eles permanecessem quietos, né? De besteira que muitas pessoas falam dentro das redes sociais. E agora, muito mais com esses perfis aonde estão, a cada dia, satirizando as coisas de Deus, né? Nós temos aí, nas redes sociais, contas, perfis, né? Aonde as pessoas debocham, zombam, brincam com as coisas celestiais. Então, tudo isso vem acompanhando ao longo desses anos e é o cumprimento, de certa maneira, também da própria palavra de Deus. Eu tenho aqui o texto base para poder a gente falar em cima disso daqui, que é Romanos 12, versículo número 2. Romanos 12, versículo número 2. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai a renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável vontade de Deus. Então, nós somos exortados pela palavra de Deus a não se conformar com este mundo, não se conformar com este mundo. A palavra mundo, que aparece aqui no texto de Romanos 12, versículo 2, a palavra mundo é uma tradução do grego, né? E no grego aparece a palavra cosmos, da onde vem, na língua portuguesa, aparece um derivado chamado cosméticos. A palavra cosméticos vem de cosmos, né, que significa embelezar.
ou seja, quando você olha para o espaço, para o céu, você vê as estrelas, você vê o sol brilhando, aquilo ali é chamado de cosmos, justamente por causa disso, pelo sentido do embelezamento. A palavra em grego, em Romanos 12, é cosmos, que significa também o sistema de vida desta era, que é fermentado por Satanás e que existe a parte de Deus. Então, o mundo se refere por Satanás e que existe a parte de Deus. Por isso que nós entendemos o termo igreja, a palavra igreja do português é uma transliteração para uma palavra em grego também, chamada eclésia. Vocês já devem saber disso, né? A palavra eclésia. A palavra eclésia, no grego, traduzida para o português, é igreja. E tem o significado de tirados para fora. Então, a igreja do Senhor Jesus Cristo, ela não é o mundo, porque o mundo é um sistema existente à parte de Deus. Eles não creem em Deus, eles não temem a Deus, eles não obedecem a Deus, eles não seguem as regras de Deus. Então, este é o mundo. E o apóstolo Paulo, em Romanos 12, versículo 2, está dizendo: não se conformem com este mundo. O espírito do mal que está no mundo, ele tem se utilizado de todos os meios para destruir a obra de Deus. E ele usa as filosofias, psicologias, desejos, governos, cultura, educação, ciência, arte, a medicina, a música de forma poderosa, o sistema econômico que governa o mundo todo, as comunicações em massa, internet, o esporte, a agricultura, e todos esses elementos, eles nada mais são para o mundo ferramentas poderosíssimas para que Satanás possa dominar seus pensamentos, suas doutrinas, seus costumes, a parte de Deus. Muitos têm se deixado conformar com estas coisas. A igreja não foi chamada para ser formada. Nós não podemos se conformar com aquilo que se opõe a Deus. Nós não podemos tomar uma posição de omissão, ficar conformados com as coisas que estão acontecendo e que se opõem a Deus, que são contrários à palavra de Deus. Então, você que está me ouvindo aqui nessa transmissão, você que está me acompanhando aqui ao vivo, dizendo pelo Espírito Santo do Senhor que a igreja de Cristo, ela não deve se conformar com este mundo. Então, não se conformar é tomar atitudes. Você precisa se posicionar neste mundo. O jovem dentro da faculdade, o jovem cristão dentro da faculdade, ele tem que se posicionar. É lá o campo de guerra, glorificar a Deus dentro da igreja, dar aleluia, para nós os pentecostais, falar línguas estranhas, dançar, sapatear, enfim, cultuar, celebrar a Deus dentro da igreja é uma coisa. Agora, nós precisamos ser testemunhas fiéis do Senhor Jesus Cristo na faculdade, no local de trabalho, na rua, no meio da sociedade, no meio da família. É ali que nós precisamos nos posicionar como servos de Deus e como servas de Deus. Lá no livro de Malaquias 3, versículo 18, diz: então vereis outra vez a diferença entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve a Deus, entre o justo e o ímpio. Então, é necessário haver uma diferença entre os que são da luz e os que são das trevas. E muita gente está se deixando se conformar com esta situação, dizendo, não, é assim mesmo, o mundo está mudado, as coisas estão diferentes. Veja bem, conformar, a palavra conformar significa conciliar, concordar, adequar, ser conforme. Então, o cristão não pode conciliar, concordar, se adequar, ser conforme, por exemplo, às ideologias que dizem que nós não podemos aceitar, não quer dizer que nós seremos intrusões na vida do próximo.
Nós não temos nada a ver com a vida dos outros. Eu estou dizendo que, como cristão, você precisa se posicionar, saber o que você pode e você não pode fazer dentro dos conceitos de Deus. O conformismo é o sistema de conformar-se com todas as situações. É um espírito de passividade, entende? Então, as pessoas que deixaram de orar, as pessoas que deixaram de praticar o jejum como uma arma poderosa de autodisciplina, espiritualmente falando, e deixaram de meditar nas Escrituras a palavra de Deus, é óbvio que as pessoas vão enfraquecer ao longo dos dias, ao longo dos meses e ao longo dos anos. O apóstolo Paulo dizia lá na primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, quando ele falava sobre a Santa Ceia, ele diz, por causa disso há entre vós muitos fracos, doentes e muitos que dormem. Então, se você não tem oração, Bíblia e jejum na sua vida, você vai ficar fraco, você vai adoecer e você vai acabar morrendo. Tudo isso de forma espiritual. Adoece espiritualmente, enfraquece espiritualmente, acaba morrendo espiritualmente. O homem de Deus, a mulher de Deus precisa desse tripé que eu tenho ensinado ao longo desses 31 anos que eu sirvo a Deus. Porque isso lá atrás me ensinaram. Leandro, você quer ser crente para sempre? Eu dizia, claro que sim. E os meus doutrinadores, me ensinando a palavra de Deus, me diziam, você precisa de Bíblia, você precisa de oração e você precisa de jejum. Então, é um tripé. Muitos crentes estão se tornando passivos, estão se conformando, porque eles não têm mais essa ação, mulheres de oração. Não são mais homens e mulheres de examinar as Escrituras. Você vê que a situação é tão grave que as pessoas hoje se lembram da Bíblia apenas na hora de ir para o culto. Muita gente só se lembra da Bíblia na hora para o culto. Não tem mais leitura dentro de casa, não tem mais leitura no seu dia a dia. Não se depara mais com a Bíblia, passa uma semana inteira e não lê um versículo da Bíblia. Então, é óbvio que essa pessoa está se conformando com este mundo. Satanás é o Deus. Vamos ver um texto aqui, ó, do livro do profeta Daniel, livro do profeta Daniel, versículo 13. Mas o príncipe do reino da Pérsia se pôs defronte de mim 21 dias, e eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Vocês sabem que Daniel estava num propósito profundo de oração. Ele estava num propósito profundo de intimidade com Deus. E o rei da Pérsia se colocou defronte de Daniel diante de Miguel, durante 21 dias. Essa peleja que aconteceu nos ares é uma peleja espiritual, porque Daniel estava em oração, porque Daniel não se conformava com o sistema que foi adotado, implantado na Babilônia. Daniel se colocou na posição de guerreador, na posição de peleja. E quando Daniel se colocou na posição de peleja, de guerra espiritual, os demônios ficaram abraçados. Louvado seja Deus. Os demônios ficaram alvoroçados, porque vai ser sempre assim. Enquanto você não faz nada, os demônios vão ficar te assistindo. Mas na hora que você decide lutar, pelejar, orar, jejuar, dizer, Senhor, eu vou mudar de vida. Eu sou um cristão, eu não posso ser passivo, eu não posso me conformar com essas filosofias, psicologias, desejos, governos, cultura, educação. Eu não posso me conformar com essas coisas que o mundo está tentando impor. Mas o homem de Deus, a mulher de Deus, precisa fazer como Daniel. Precisa fazer como Daniel, entrar em propósitos poderosos para se encher do Espírito Santo, igreja. Para se encher da presença de Deus, porque os dias são maus. Eu não estou convidando você aqui esta noite para ir para o baile. Não estou falando para você de besteira e nem de fofoca. Eu estou abrindo a palavra de Deus e transmitindo os conhecimentos das Escrituras para vocês. Vocês sabem perfeitamente a dificuldade gigantesca que é fazer uma programação como essa daqui, da palavra de Deus. Porque o povo tem tempo para tudo, menos para ouvir o evangelho, porque estão conformados com este sistema, com este presente século. Se coloca em uma posição
contrária aos escolhidos de Deus. Então, faça como Daniel. Então, disse, no versículo 12, lá de Daniel 10, então me disse, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste teu coração a compreender, olha que coisa, a compreender e a humilhar-se perante Deus, é que são ouvidas as tuas palavras. E eu vim aqui, Daniel, por causa das palavras. O anjo Miguel não viva uma vida, numa expressão aqui carioca, né? Michuruca, mas viva uma vida espiritual fluente, poderosa. Nós precisamos de uma equipe fervorosa e poderosa dentro das nossas igrejas, para que a gente possa, através do exemplo, conquistar para a leitura da palavra. Voltemos para o Senhor. Satanás organizou o mundo de forma a ser contrário a tudo o que se nomeia Deus. Vamos ver aqui no Evangelho de João, no capítulo 15, e no versículo 18 e 15, versículo 18 e 19. Veja, olha, vai esquentando, né? Olha aqui, Evangelho de João 15, versículo 18 e 19. Evangelista Michel Candeias está conosco na live. Um abraço para você, o evangelista, 18 e 19. Se o mundo vos aborrece, sabei que primeiro do que a vós, aborreceu a mim, disse Jesus. Se fosseis do mundo, olha Jesus falando com os seus. Se vocês fossem do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas porque não sois do mundo, antes vos escolhi do mundo, quer dizer, eu tirei vocês de lá, é por isso que o mundo vos aborrece. Entende isso, não? Então, quando você vê o mundo fazendo aliança com a igreja, cai fora, meu irmão. Cai fora. Sai fora disso daí. Porque o mundo, obrigatoriamente, vai odiar a igreja do Senhor Jesus Cristo. Se fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu, mas porque vocês não são do mundo, eu vos escolhi, por isso que o mundo vos aborrece. O mundo não tem comunhão com a igreja, o mundo não ama a igreja. O mundo não tem parceria com a igreja, e a igreja não deveria ter parceria com o mundo. A igreja não deveria andar de mãos dadas com o mundo. A igreja não tem compromisso com o mundo no sentido de relacionamento, de compartilhar os seus valores, mas a igreja se torna, na presença de Deus, a igreja se torna um baluarte, uma bandeira levantada de resistência contra todos esses espíritos que têm operado nos dias modernos. Os 3 aspectos pecaminosos do mundo que têm atingido milhares de crentes estão em 1 de João. 1 de João, capítulo 2, versículos 15 e 16. Não ameis o mundo, e nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Ponto final. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba do mundo. Aliás, e a soberba do mundo. Isso não é do Pai, mas do mundo. Então, veja aqui os 3 aspectos pecaminosos do mundo. A concupiscência da carne são os desejos impuros e os prazeres pecaminosos e uma gratificação sensual. Em primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no 6 e no versículo 18, a Escritura diz: fugir da prostituição, todo o pecado que o homem comete fora do corpo, todo o pecado que o homem comete é fora do corpo, mas aquele que se prostitui peca contra seu próprio corpo. Olha, eu tenho muitos dados para falar sobre a questão da pornografia na internet, sabe? Mas não dá tempo. Vamos prosseguir aqui. Concupiscência da carne, fugir da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra seu próprio corpo. Depois nós temos a concupiscência dos olhos, que é o desejo controlado por coisas atraentes aos olhos, que são proibidas por Deus, tais como pornografia, violência, impiedade, imoralidade.
Por que que, ao invés de muitos crentes deixarem de assistir, por exemplo, um filme que demora 2 horas de duração, por que que eles não se voltam para a oração? Eu digo isto porque existem pessoas que assistem séries, né? Hoje está na moda esses streamings, onde tem séries, essas séries. Tem gente que engata numa série, ela tem lá, como é que chama? 10 capítulos, não, 10 capítulos não, são 10 temporadas, cada temporada tem 15 capítulos, e o cara começa a ver aquilo na sexta-feira de noite, trancado dentro de casa, vaza a madrugada inteira, passa de manhã, não dorme, cara. Não dorme, não dorme, sabe? E às vezes é um crente, é um cristão. Falando sobre isso, há pouco tempo atrás surgiu uma dessas séries aí que carregava o nome de Lúcifer. Vocês devem ter ouvido falar nisso daí. É impressionante você ver cristãos assistindo uma coisa como essa, sabe? Sinceramente, falo de coração, não estou aqui para apontar ninguém, mas é difícil entender isso, é difícil. Por isso há entre vós muitos fracos, doentes e muitos que dormem. Porque não há mais poder do Espírito Santo na vida dessas pessoas. Porque o Espírito de Deus não pode compartilhar. A pessoa está colocando diante dos seus olhos, né, essas coisas, pornografia, violência, impiedade. E isso entristece o Espírito Santo. Depois as pessoas perguntam por que não tem mais milagres dentro da igreja. Entendeu? Por que não tem mais milagres dentro da igreja? Porque o Espírito Santo não está mais lá. E o Espírito Santo não pode estar mais lá porque o povo está se contaminando. O povo não está obedecendo mais a Deus. Terceiro aspecto pecaminoso do mundo, a soberba da vida, que significa o espírito de arrogância, orgulho, independência, autossuficiência, que não reconhece a Deus como seu Senhor. Isso é obra da carne. Isso é obra da carne. João Batista, quando foi interrogado a respeito do seu ministério, ele disse: convém que Jesus cresça e que eu diminua. O apóstolo Paulo, quando vai falar sobre a glória de Deus na vida dos crentes, ele diz: temos este tesouro em vasos de barro, para que a glória não seja nossa, mas para que a glória seja dele. Então, amados e queridos irmãos, esta live é um convite para voltarmos aos princípios que dominaram a nossa vida e que nos levaram a patamares espirituais profundos. Esta live é um convite para que os crentes se voltem para o Espírito Santo. A igreja precisa voltar para o Espírito de Deus e largar. Quando eu fui pastor de uma igreja aqui em Vila de São João de Meriti, o Espírito de Deus tocou no meu coração e a gente fez uma campanha de 40 dias de oração e de jejum, junto com a igreja. E eu intitulei aquela campanha como Detox Espiritual. Detox Espiritual. A gente ia fazer uma desintoxicação espiritual na vida do povo. E o propósito daquela campanha de oração, sabe? A proposta daquela campanha de oração é que os irmãos ficassem longe da televisão, do rádio, principalmente do celular. Havia alguns tratados que a gente fez, né? Colocou para os irmãos: quem trabalha e precisa do celular vai ficar ali preso, mas desliga as redes sociais, foge dessas coisas. São 40 dias de oração e de jejum. E eu disse para o povo, falei: olha, nos primeiros 3, 4, 5 dias, vocês vão passar mal. É como aquele período de abstinência. Sabe aquela pessoa que é dependente de drogas e quando ela resolve deixar, os primeiros dias é aquela abstinência e ela começa a passar mal? Eu disse para os crentes: vocês vão começar a passar mal porque vocês estarão longe das tecnologias, da televisão, do rádio, das músicas. É tudo voltado para Deus, é tudo manhã, tarde, noite, Deus. E vocês vão começar a sentir no corpo o peso dessa responsabilidade. E não deu outra. Com 3, 4, 5 dias vieram os jovens, já reclamando: não estou aguentando, pastor, não estou aguentando, eu preciso da internet, eu preciso das redes sociais. O negócio é doido mesmo. Eu dizia: fica firme, vamos continuar, isso é uma fase, vai passar. E foi uma luta muito grande, de maneiras que eu comecei aquela campanha com os que concordaram, não havia obrigação de nada, como tudo na igreja não é obrigado a nada.
Então, havia um comum acordo, os que querem entrar nessa campanha, a porta está aberta, o objetivo é esse, as regras são estas, e vão para frente. Nós começamos lá com o número X, né? E quando a gente terminou com 20, 30% só dos irmãos que foram fiéis até o final. Por quê? Para que você entenda o quanto que nós estamos presos às coisas deste mundo. E simplesmente acordar e dizer, eu não quero mais isso para a minha vida, não acontece de forma repentina. Você precisa começar a se readaptar novamente às coisas do Espírito Santo, se é que você deixou de praticar a oração, o jejum e a palavra de Deus. Então, fique atento a estas coisas, porque o Espírito de Deus está tratando conosco. O mundo e a igreja são dois grupos totalmente distintos. O mundo, como já disse, está sob o domínio de Satanás. Evangelho de João, capítulo 12, versículo 31, a Escritura vai nos dizer: será expulso o príncipe deste mundo. Então, se a nossa guerra é contra o mundo, se a gente não deve se conformar com o mundo, quem é que é o chefe desse sistema? Satanás. Está escrito aí na palavra. Evangelho de João 12:31. Agora é o juízo deste mundo, agora será expulso o príncipe deste mundo. Satanás é o príncipe deste mundo. Então, que relação como igreja nós vamos ter com o mundo? Nenhuma. Em nome de Jesus Cristo. O segundo grupo distinto do mundo é a igreja. Vamos ver a carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 5, versículo 23 e 24. Eu vou falando com vocês, sentindo a presença de Deus aqui. Porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. De sorte que, como a igreja está sujeita, assim também as mulheres estejam sujeitas aos seus maridos. O apóstolo Paulo está dando aconselhamento sobre ambiente familiar, mas ele pega lá o exemplo do relacionamento da igreja com Cristo. Ele está dizendo assim, de sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, se você está me ouvindo até essa transmissão, até aqui, e você se julga ser igreja de Cristo, você tem que estar submissa, sujeita a Cristo. Todo crente precisa estar submisso a Cristo, direcionado por Cristo, guiado por Cristo, orientado por Cristo. Não é o mundo que vai ditar as regras para você. Olha, essa é uma mensagem difícil de se pregar nos púlpitos das igrejas hoje em dia. Deixa eu ler aqui alguns comentários aqui. Eita glória, quem gosta de Bíblia, esse é o lugar para adquirir mais coisas. Antônio Carlos, a igreja tem que acordar para a realidade. Jesus está voltando. As lamparinas, né? Quem está no Espírito percebe a guerra espiritual travada nesses últimos dias. Tem que se esforçar muito para fazer a vontade de Deus, exatamente. Então, não é só querer, tem que fazer. Tem que fazer. Vamos continuar aqui, caminhando já para a reta final dessa transmissão, porque eu vou passar para vocês agora como que acontece o processo da renovação. Então, se você está me assistindo e está dizendo, pastor, realmente eu não sou mais aquele crente que eu era, sabe? Eu não tenho mais vontade de orar, não tenho mais vontade de jejuar. Para fazer um jejum é uma coisa muito difícil. Eu não sou mais aquele cristão que eu era, eu orava pelas madrugadas, agora não oro mais, eu não tenho mais visão espiritual, eu estou indo para a igreja, sabe? Mas as coisas parecem que não são mais as mesmas. Então, para de ficar olhando para os outros e está na hora, em nome de Jesus Cristo, de virar essa página e mudar a sua vida, porque eu vou te entregar aqui os 3 passos para a renovação espiritual, para os seus dias, para a sua casa, para a sua família, para o seu ministério, e isso não te custa nenhum real. É a palavra de Deus. Vamos ver o que diz o profeta Abacuque, no capítulo 3 e no versículo 2. Aleluia! Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos, a notifica. Na ira, lembra-te da misericórdia. O primeiro passo para a renovação espiritual é ouvir a palavra de Deus. E ouvindo a palavra de Deus, haverá
temor no seu coração. Está faltando na vida de muita gente temor. Porque se houvesse temor, não é medo. O medo gera desconfiança. O temor gera confiança. Pedro, quando estava andando sobre as águas, teve medo, porque desconfiou da promessa de Cristo. Mas o temor gera confiança. Caso da mulher do fluxo de sangue. Quando ouviu que se o Senhor Jesus se tocou na orla das suas vestes, ela foi curada. E a Bíblia diz que o temor e o tremor se apoderou dela. Temor é porque ela se sentiu muito confiante. E tremor por causa da presença do Espírito Santo, que é uma energia poderosa. Ela tomou um choque. E havia tremor em todas as células do seu corpo. Medo gera desconfiança. Temor gera confiança. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Quando a palavra de Deus vem, ela gera no teu coração temor. O temor gera confiança. E a confiança vai te levar ao processo da renovação espiritual. Glória a Deus. Segundo passo para o processo da renovação espiritual. Lamentações. Louvado seja Deus. Lamentações de Jeremias, capítulo 5, versículo número 21. Converte-nos, Senhor, a ti, e nós nos converteremos. Renova os nossos dias como antes. Converte-nos, Senhor, a ti, e nós nos converteremos. Renova os nossos dias como antes. Ou seja, precisamos nos converter? Hein? Coloca aí nos comentários aí, ó. Precisamos nos converter? Sim ou não? Tem muita gente que está na presença de Deus, mas ainda não se converteu. Quer ver? Tem muita gente que está na presença de Deus, mas ainda não se converteu. O apóstolo Pedro, por exemplo, ele andou com o Senhor Jesus durante 3 anos, mas ele ainda não era convertido. E tornou-se necessário, né, que houvesse um despertamento profundo na vida dele para que ele pudesse, então, conhecer Jesus Cristo de verdade. Então, o fato da gente estar na igreja como crente, pode ser que a gente não esteja convertido de verdade. Lamentações 5:21 está dizendo: converte-nos a ti, Senhor, e nos converteremos. Renova os nossos dias. Renova os nossos dias. Segundo passo do processo de renovação, se converta todo dia. Não se dê por vencido, se converta todo dia. Terceiro passo para o processo da renovação é receber de Deus. E eu vou aqui em Apocalipse, o último livro da Bíblia, Apocalipse, no capítulo 22 e no versículo número 17. Apocalipse 22, 17. E o Espírito e a esposa dizem, vem. E quem ouve, diga, vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Receba de Deus agora. Receba de Deus. Abacuque 3:2, ouvi a tua palavra e temi. Aviva, Senhor, a tua obra. Processo da renovação. Ouve a palavra de Deus, sinta o temor, viva o avivamento. Segundo lugar, clame a Deus pela renovação. Lamentações 5:21. Terceiro lugar, receba de Deus a promessa do Senhor. Livro do profeta Joel 2:28 está escrito: derramarei sobre vós do meu espírito. O Senhor tem promessa de que vai derramar o Espírito Santo na geração que antecede o arrebatamento. E todos vocês que estão nessa live me acompanhando fazem parte do grupo que vai subir aos céus no toque da última trombeta. E essa turma que vai subir aos céus no toque da última trombeta deve estar cheia do Espírito Santo, conformada com este mundo. Não se conforme com as ideologias, não se conforme com as psicologias. O mundo é mau, está em pecado, o mundo não tem nada para nos oferecer. Está chegando o dia da nossa redenção. Estamos mais próximos agora da redenção do que ontem.
Então, deixe para trás todo embaraço, deixa para trás todo pecado, e a partir de hoje, dedique-se a uma vida de oração. É você. Não viva uma de muletas espirituais, dependendo sempre dos outros. Coragem, Deus é contigo. Vamos orar em nome de Jesus, os irmãos que estão nos acompanhando nessa transmissão. Que Deus tenha compaixão de nós, para que Deus nos perdoe os nossos pecados, perdoe as nossas falhas, perdoe as nossas transgressões e nos encha mais uma vez do Espírito Santo. Os irmãos que estão comigo na transmissão, digita um glória a Deus aí, em nome de Jesus. Hein? Posso ouvir um glória a Deus aí nas letras deste teclado? A presença de Deus está aqui. Nós vamos orar agora. Vamos fazer uma breve oração. E o Espírito de Deus vai se manifestar na tua vida, aí dentro da tua casa, onde você estiver, na rua, não importa onde você esteja agora, mas o Espírito de Deus vai se manifestar na sua vida, em nome de Jesus Cristo. Você crê nisso? Você acredita nisso? Então, abra a sua boca e glorifique a Deus, aí mesmo onde você está. Glória a Deus, maravilhoso Deus, eterno e glorioso Pai que está nos céus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Os dias são maus, a batalha está travada, mas o Senhor tem sido conosco. Nós somos a igreja, a geração, meu Deus, que antecede o arrebatamento. Está chegando a hora, está chegando o momento do toque da última trombeta. E o Senhor prometeu encher os crentes do Espírito Santo nesta última hora da igreja na face da terra. Estou fazendo esta oração para que haja manifestação de Deus na vida do meu irmão, na vida da minha irmã, e que eles também sejam cheios do Espírito Santo, que apareça neles de forma misteriosa desejo pela palavra, desejo pelas Escrituras, que surja nos corações agora a vontade de orar, a vontade de santificar, o desejo, meu Deus, de estar na presença do Senhor. O fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Senhor, nos guarda, nos livra, nos protege, joga o inimigo por terra da nossa vida e nos dá vitória nesta peleja. Em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus, o Espírito do Senhor visita você agora, onde quer que você esteja. As amarras são quebradas, as correntes são destruídas. Você vai voltar a orar, você vai voltar a jejuar, você vai voltar a se aproximar de Deus em oração, você vai voltar a ter uma vida de santidade na presença de Deus, porque o Senhor é contigo. Nós abençoamos, meu Deus, nós abençoamos a nossa amada audiência nesta transmissão, e que a bênção do Senhor, que enriquece, não acrescenta dores, esteja conosco todos os dias, desde agora e para sempre. Nós oramos e te agradecemos, dizendo amém, amém, e graças a Deus. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Glória a Deus. Vamos aos comentários aí, terra. Chegamos ao final dessa transmissão. Você que está me acompanhando, deixa aí um comentário no nome de Jesus Cristo. Irmão Evandro Valadares. Deus abençoe, varão. Tu está no Rio, está em Minas Gerais. A palavra tem que estar na vida do cristão. É Deus falando com o povo. Olha lá o Evandro, ó. Evandro foi crente na minha igreja, quando eu tive a oportunidade de pastorear. E ele lembra disso aí, ó, o tripé do cristão. Tá vendo aí? Ele está ligado nos mistérios. Eduardo Oliveira, glória a Deus. Evangelista Michel, glória a Deus, o Todo-Poderoso. Cristina, MS, glória a Deus. Andréia, minha esposa, glória a Deus, aleluia. Ó, Michel, aleluia. André, glória a Deus. A gente vai ficar aí a noite toda desse manto aí, ó. Glória a Deus. Luiz Fernando, Deus. Igreja, que o Senhor abençoe vocês, no nome de Jesus Cristo. Olha, se Deus permitir, eu estarei aqui com vocês toda segunda-feira, às 22 horas, tá certo? Se Deus permitir, eu estarei com vocês aqui toda segunda-feira, às 22 horas. Então, estou remarcando o encontro com a Bíblia e com vocês na próxima segunda-feira, às 22 horas, para a gente
ler a Bíblia, orar, ouvir o Espírito Santo, e eu tenho certeza que Deus tem coisas grandes. Dia 30 de julho, né? Amanhã, se permitir, eu sou o público da minha igreja, Assembleia de Deus, Ministério Melquisedeque, e vou abrir a Bíblia para ministrar a palavra de Deus, vinculando ao tema Milagres no Deserto. Então, você que está perto aqui em Éden, em São João de Meriti, e que quer continuar ouvindo mais a palavra de Deus, inclusive amanhã, se o Eterno assim nos permitir, nós vamos dedicar um período ao Senhor de oração, aonde vamos clamar o batismo no Espírito Santo na vida dos crentes que creem. Tá certo? Então, amanhã, a partir das 19 horas, na Avenida Grinaldina Moreira, número 111, aqui no coração de Éden, São João de Meriti, se o Senhor permitir, eu estarei subindo ao altar, abrindo a Bíblia para falar da palavra de Deus. Então, não se esqueça, na próxima segunda-feira, se o Senhor assim permitir, estaremos aqui mais uma vez nesta sala bíblica. Muito obrigado de coração. Poxa, uma alegria muito grande de ter 9 pessoas aqui na transmissão conosco, tá bom? O meu canal aqui no YouTube, eu estou trabalhando nesse canal para que ele possa crescer. Nós precisamos chegar na marca de 1.000 inscritos, tá certo? 1.000 inscritos. Nós precisamos alcançar essa marca. Então, desses 9 irmãos que estão aqui conosco, caso você ainda não tenha se inscrito aqui no canal do pastor Leandro Araújo, de coração eu estou lhe pedindo para que você se inscreva, porque nós estamos na campanha dos 1.000 inscritos, tá certo? Eu preciso alcançar a marca dos 1.000 inscritos. O nosso canal precisa, né, criar uma audiência. Então, se você que está nos acompanhando ainda não é inscrito, aproveita aí na base aqui do vídeo, né, em algum lugar aqui, tem um botão aí, se inscrever. Se inscreva. Você também pode curtir, que é aquele joinha, aqui no YouTube a linguagem é essa, dá o joinha aí, tá bom? No YouTube. E muito obrigado de coração. Assiste os conteúdos que estão aí na plataforma e até segunda-feira que vem, no horário das 22 horas, se assim o Senhor permitir. Deus abençoe a todos. Paz do Senhor Jesus Cristo.